Mas enfim, contando um pouco aí pra galera como que foi meus inícios, né? Eu comecei eu sempre pergunto, como é que o Eriquinho chegou, olhou e falou assim, vou me equilibrar nisso aí, me equilibrei, gostei e fui indo. Então, tá bom aqui, que eu Tá não bom, tenho tá muita bom, tá bom, tá experiência, bom. né? Fica tranquilo. O microfone é bom, né? Eu acho que esse microfone é bom, né? É bom, é bom. Então, desde pequenininho eu sempre gostei muito de moto, sempre gostei muito de bicicleta. Meu pai corria campeonatos amadores no Brasil. Então eu ia pra Interlagos assistir ele correr. Falava, pô, quero ser piloto, quero começar a correr, quero ser piloto igual você, igual o Valentino Rossi, igual o Alexandre Bal, assistia as corridas na MotoGP na televisão. E sempre gostei muito. E eu sempre tive muita habilidade com a bike. Então, com 3 anos, eu andava de bike sem rodinha já. Nossa. Com muito controle, fazia RL, fazia mó bagunça já lá em 3 Interlagos. E aí, com 4, a gente era na Zona Norte de São Paulo, lá perto do Anhembi. Tinha uma área para motoescola que tinha umas motinhas para criança, que eles alugavam pra criançada andar. Aí meu pai me levou com 4 anos lá, subi na motinho, acelerei e só tirei a mão quando eu dei no pneu. Blau, deu uma pancada no pneu, caí. Aí meu pai veio desesperado correndo, né? E aí isso ele me conta, né? Porque eu não lembro muito, faz muito tempo. E ele falou que a primeira coisa que eu falei, pô, pai, estragou a moto? Se não estragou, eu quero ir de novo. Aí ele falou, pô, realmente ele gosta, né? Tomou um capote aqui, primeira vez. Aí eu subi na moto, andei direitinho. Aí ele falou, não, vamos esperar mais um pouquinho, tá muito novo, vamos esperar um pouco mais velho. Com 6, eu ganhei uma moto de Natal. E aí começou aquela história, né? Como que a gente vai fazer agora, né? Legal, tem a motinha, vai correr aonde? Vai ter uma mini moto mesmo pra correr? Meu pai trouxe uma moto da Argentina, uma Zanella 50, 2 tempos. E aí montou a motinho pra mim poder correr. E, pô, vou correr aonde? Não tinha campeonato, não tinha pista. E aí a gente criou, né? Meu pai, junto com alguns amigos, criaram um campeonato pra molecada. Achamos aí 3, 4 pais doidos, igual meu pai, que deixava criança correr. E aí o primeiro ano foi eu e mais 4, 5 pilotinhos. E aí assim foi. O primeiro ano a gente fez umas provas de apresentação em Interlagos. Então, pra quem conhece Interlagos, a gente passava na reta, fazia o S do Seno, o sol entrava pela saída dos boxes, passava em frente ao box pra galera ver, né, a molecadinha, e saía pela entrada do box. Tudo... Esse era o traçado. E aí a gente fez essa apresentação aí por umas 2, 3 provas, e depois fomos pra Itu, interior de São Paulo, fazer o campeonatinho. E aí, primeiro ano, segundo ano, legal, comecei a evoluir, ganhamos mais pilotos no campeonato. E aí, pô, depois disso, o que a gente vai fazer? Não tinha categoria, como eu te falei, pra criança, e aí eu fui pro Campeonato Brasileiro de CG 125. Moto que, pra quem sabe, hoje em dia é uma moto muito famosa para trabalhador, motoboy, enfim, pessoal que usa essa moto no dia a dia, é uma moto pesada de adulto. E eu tinha 8 anos de idade. Porra, velho, isso é surreal. Você me contou, eu fiquei de cara. E aí não tinha... Você alcançava na pedaleira? Então, esse é o ponto. Não tinha criança nesse campeonato. E aí abriram uma exceção pra gente, só que falaram que pra eu poder participar, eu tinha que levantar a moto. Então imagina, uma criança de 8 anos desse tamanho. Era da minha filha, mano. E aí o cara falou assim, o diretor de prova falou assim, ó, se ele levantar a moto, porque claro, caso na corrida eu caia, eu tenho que conseguir levantar a moto. Sim. Aí eu fui lá, fiz toda a minha força, levantei a moto. Levantou? De 115 quilos. Imagina, Nossa, molequinho que eu pesava 40. Dei a vida lá, dei a vida. E aí sempre que eu saía do box, tinha que ter alguém segurando a rabeta pra poder sair, porque eu não alcançava o pé. Sim. E na largada? Na largada igual. Na verdade, na largada, não deixavam segurar. A gente tentou, mas não deixavam na época. Aí eu ficava com o pé, com a batata da perna no banco, imagina. E o pezinho na ponta lá. Sim, sim. Aí abaixava, apagava o farol e largava. Sempre largava mal, né? Porque eu nunca tava bem posicionado. E não dava pra segurar tudo também, né? Era um trampo, cara. Mas assim, deu certo. Corri esse ano aí nessa categoria. E aí a gente começou a pensar na carreira internacional, que na época era uma coisa muito difícil e distante pra gente. A gente nunca teve muita condição, é muito caro viajar, viagem internacional e tal. E aí a gente fez uma prova experimental lá fora, no Mundial Júnior que tinha na época, chamava Mundialito, que vinham pilotos do mundo inteiro, eram 120 pilotos, para classificar 88. E aí eram 44 no grupo A, 44 no grupo B. E aí a gente conseguiu, juntamos dinheiro de onde não tinha, fizemos essa viagem, a organização disponibilizava uma moto pra gente correr, original e tal, e a gente andava. E aí, cara, viagem da minha vida, imagina, entrei no avião, meu sonho ali, entrando na Europa. Quantos anos você tinha? Tinha 9 anos na época. Porra, velho. Foi. Novo demais. Tinha 9 anos.
E aí cheguei, foi em Almeria, no sul da Espanha, um frio, eu nunca tinha passado frio na vida, imagina, no Brasil, né? Aí, cara, chegamos lá, classificação na corrida, na largada, a moto parou. Nem larguei. Cara, a maior frustração da minha vida, imagina, voltei pro Brasil, falei, não, isso é muito ruim, fiquei muito chateado. Imagina, uma criancinha frustrada, né? Nossa, e meu pai, puto da vida, porque ele, investiu, botou a grana pra fazer a viagem, conseguimos um patrocinador pra bancar, enfim, não deu certo. Fiz mais um ano no Brasil de CG. E aí, no final de 2005, a gente foi de novo pra essa prova, que dessa vez foi em Valência. Aí, pô, classifiquei em 24º, consegui fazer a prova. Falei, pô, legal, 120, 24º, foi bom. Ótimo. E aí foi em Valência essa prova. E aí em Valência tinha uma estrutura da Cuna de Campeones, que é uma... como se fosse uma... um campeonato que hoje em dia mais de 50% dos pilotos do Mundial já participaram. Que é uma categoria de base com monomarca, que as motos são exatamente iguais, e você vai lá, paga uma grana, eles te oferecem moto, macacão, capacete mecânico, tudo. Só vai lá e anda. E aí era o campeonato mais forte na época na Espanha para criar jovens talentos, né? E a gente viu esse campeonato, essa estrutura, né? A gente foi lá se informar e os caras falaram assim, não, aqui é para criar pilotos espanhóis, a gente não pode abrir exceção para pilotos estrangeiros. Aí meu pai, não, mas por favor, pô, o menino tem talento, tem potencial, pô, você não pode abrir uma exceção e tal. Aí conversamos lá, não sei o que, o cara liberou. Aí a gente falou, legal, liberou, como é que a gente vai bancar isso agora? Não tinha dinheiro, né? Aí conseguimos lá alguns patrocinadores que bancavam as viagens. E aí eu saía do Brasil na quarta, chegava na quinta, treinava sexta, sábado, corria domingo e voltava, porque eu tinha que ir pra escola, né? Tinha que continuar estudando. Sim. Porque era a regra, né? Se eu não fosse bem na escola, minha mãe não deixava eu correr. Sim. Então eu tinha que ir bem na escola. E aí, pô, fiz esse campeonato em 2006, que eu consegui já aprender, parei de correr no Brasil. Fiquei só fazendo essa vida internacional, porque não dava pra fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E aí voltei para aquele Mundial Júnior de novo, porque acontecia sempre no final do ano, Mundial Júnior. E aí terminei em 13º. Falei, pô, já melhorou. Aí voltei a fazer 2007 a Cuna de Campeones. E no final de 2007 fui campeão mundial da categoria que lá em 2004 a moto nem largou. Caralho, então, que animal. Em 3 anos você... Foi muito legal. Ganhei esse campeonato aí que depois parou de existir. E aí ter esse título aí foi super legal. Com 10 aninhos com 11 anos fui campeão mundial a 70. E aí, cara, eu fui subindo de categoria. Depois disso eu consegui evoluir muito, ganhar vários campeonatos na Espanha. E até que chegou a oportunidade do Mundial, em 2012. Tive uma oferta bem interessante na época que pra mim parecia ser boa, né? De ir pro Mundial de Moto 2, já diretamente, porque eu com 15 anos tinha esse mesmo corpo que eu tenho agora. Já era alto, já era troncudo, já pesava. E pra quem entende, bom, você sabe que no kart faz diferença o peso. Sem chance nenhuma. Na moto pequena, a mesma coisa. Sim. Então eu tive que... Por isso você não foi pro Moto 3. Exato. Eu tive que me adaptar ao máximo. Em 2011, que eu corria na categoria Série 25, que é a Moto 3, né? E aí eu tive essa proposta de um contrato de 3 anos, tal, que me fez... brilhou meus olhos. Falei, o sonho de qualquer um é chegar no Mundial. Achei que eu tava preparado, mas não estava. Então foi um ano que eu sofri bastante. A equipe também não me ajudou muito na época. Foi complicado o relacionamento com eles, enfim. E aí rompemos o contrato no final do ano e fui pra Moto 3. Aí fiz 2 anos de Moto 3, sofrendo pra caramba por conta do peso, não conseguia render na reta. Consegui bons resultados até, fiz top 10 e tal. E aí, por conta dessa perca aí de desempenho na reta, eu queria acelerar antes, frear mais tarde, caía muito. Uhum. E me lesionei muito. E aí, em 2014, eu tive a lesão mais séria da minha carreira, que foi na Austrália. Eu fraturei 5 vértebras da coluna. Nossa. E aí foi dureza, foi acho que o momento mais crítico da minha carreira, digamos. Você tinha 16, 17 anos? Eu tinha 14, eu tinha 18. 18 já. Então foi um momento assim bem difícil. Diz uma coisa, qual que é a diferença? A Moto 3 é 125 e a 2 é 250? A Moto 3 é 250 4 tempos e a Moto 2 ela foi 600 por muitos anos, agora é 765. 4 tempos. Porque 2011 foi o último ano da categoria Série 25 2 tempos. Aí 2012 mudou pra Moto 3. Então, até então eu corri de 2 tempos, aí eu fui pra Moto 2. E pega, hein, cara? Você assiste Moto 3, é 4, 5 lado a lado. Porque o vácuo faz muita diferença na Moto 3. Então, se o cara vai atrás, ele consegue acompanhar. Já na Moto 2 é outra história. O cara tem que cuidar dos pneus, levantar a moto, buscar tração. É muito mais física, cansa muito mais. Então, assim, eu entrei na Moto 2 na jaula com os bichos bravos lá. Corri o Mark Marques, Scott Red, Impulso Espargaró. Corri com os caras. Nossa! E aí foi pancada. Eu tinha 16 anos, pensa. Eles eram mais velhos um pouco?
3, 4 anos mais velhos que eu. E tinham muito mais bagagem, né? Sim, sim. E aí foi um ano que eu penei bastante, enfim, aí 14 eu tive essa lesão. E aí a gente decidiu dar um passo atrás, eu entrei pra estrutura da Honda. Voltei a correr no Brasil. Até então não era muito conhecido aqui. E aí eu fiz de 2015 a 2020 no Brasil, fui 6 vezes campeão. 2 na 600 e 4 na 1000. E aí nesses 15, 16, 17 eu corri o Campeonato Europeu de Moto 2. Que é a categoria que pra mim eu sempre tive potencial de fazer bem desde 2012. Mas aí dessa vez fiz uma preparação e aí em 2017 fui campeão europeu de Moto 2. Primeiro brasileiro e único a ser campeão europeu. Foi um título bem legal, bem importante. E aí eu tava preparado. Recebi a proposta para o Mundial de Moto 2 para 2018. Falei, puta, agora vai. Proposta legal, vamos pra cima. Cheguei lá, testei a moto, que eu ia na época correr de Kalex, que é um chassi que eu corria já no Campeonato Europeu. Que pra quem não sabe, pessoal, a Moto 2 tem o mesmo motor pra todo mundo. E aí só os chassis são diferentes. Então eu ia correr com o Kalex, que é o chassi que ganhava a corrida. E aí cheguei lá, testei a moto e em janeiro o dono da minha equipe brigou com o fornecedor dos chassis, que é a Kalex, e mudou de chassi. Simplesmente antes de começar o campeonato. Eu já de contrato assinado, tudo certo para participar, e tive que correr com outro chassi que não funcionava, que não ia bem. E aí, cara, mais uma vez, sofri pra caramba, várias quedas, várias lesões. E dessa vez eu não deixei nem passar no meio do ano. A gente teve uma discussão com a equipe lá, saí fora no meio do ano. E aí fui pra Moto E em 2019. É isso aí que eu queria entender. Que foi... A Moto E é surreal, assim, porque todo mundo fala que é o futuro e tal, e você tava praticamente numa das primeiras... Foi a primeira temporada? Primeira temporada, é. E aí, 18, eu tive essa frustração aí com a equipe, porque foi muito triste pra mim. Eu tava muito preparado e não tive uma moto boa. E não consegui demonstrar o meu potencial e a minha velocidade na Moto 2. Então, o que me brilhou os olhos na Moto E foi que as motos são iguais pra todo mundo, exatamente iguais. A organização fornece as motos. Aí eu falei, não, é uma categoria nova, realmente é algo diferente, mas lá eu vou poder mostrar que eu realmente sou um cara rápido. E graças a Deus assim foi. Hoje em dia eu sou referência na categoria, o piloto que mais ganhou corridas, fui vice-campeão mundial agora em 2022. Então, foram 3 temporadas de Moto E? 4. Eu fiz, o primeiro ano eu fiquei em terceiro, no segundo ano eu tive várias quedas que me derrubaram, o cara me derrubou na última volta da corrida, enfim. E aí, 2021 eu fui quarto e ano passado eu fui vice. Então agora esse ano a gente vai de novo, vamos ver como é que vai ser, vai mudar, agora a moto vai ser Ducati, vai ser uma moto elétrica da Ducati. Antes era? Era Energica, uma marca italiana que não é muito conhecida. E aí a Moto E foi legal porque me deu muita visibilidade e muita reconhecimento que até então no Mundial não tinha conseguido demonstrar. E, pô, eu acho que foi uma forma de abrir portas pra mim também lá na Europa, né? E aí parei 20 de correr no Brasil, fiz 21, 22 do Campeonato Espanhol de Superbike pela Honda. E agora em 23 eu tive uma proposta bem legal para ir pro Mundial de Superbike. Que acredito também que não só meu trabalho na Superbike, mas o da Moto E me abriu essa porta. E agora eu vou fazer 2 mundiais no mesmo ano, vai ser bem punk.